Você sabia que a nossa dificuldade financeira e a nossa busca por uma tentativa de ficar bem na vida e esses ciclos, né, repetitivos, a gente tentar e não conseguir, se frustrar, tentar algo novo, não conseguir, se frustrar, tem total ligação e conexão com o nosso autoconhecimento? Eu sei que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas se você ficar nesse vídeo até o final, vai ser um vídeo de 10, 12 minutos no máximo. Você vai conseguir entender a conexão que existe entre isso. E para começar, né, eu gostaria de trazer que a gente vive uma sociedade onde a evolução do trabalho, a evolução do mundo empresarial, sabe, toda essa ideia da construção da globalização das empresas e essa aceleração dos ritmos de trabalho foi exigindo, com o passar, né, dos anos, das últimas décadas, que as pessoas elas dessem mais tempo para o trabalho do que para elas, para que elas dessem conta de cumprir aquilo que era necessário. E o impacto que isso foi tendo nas gerações, nas últimas 5 décadas, foi exatamente o quê? Famílias que cresceram distantes dos seus pais, das suas mães, então filhos ali que os pais trabalhavam muito, não tiveram essa conexão, essa aproximação, e não tiveram então um estabelecimento de uma certa estrutura emocional sólida. Desse para a pessoa, sabe, uma capacidade, assim, de se sentir amada, de se sentir querida, de se sentir vista, de se sentir pertencente, de se sentir, fazendo parte de algo maior. E isso acaba gerando qual impacto no mundo de hoje que a gente vive? Nós temos uma série de pessoas que acredita que para ganhar dinheiro e que para realmente conseguir prosperar na vida, ela 2, 3 técnicas ali e que aquilo rapidinho vai trazer para ela uma série de resultados. Quando na verdade, ela vai ter que passar por uma jornada. Nessa jornada, ela vai se sentir solitária. Nessa jornada, ela vai ser julgada. Nessa jornada, ela vai errar muitas vezes, ela vai tomar vários capotes e ela vai ter que se levantar, ela vai ter que ter perseverança, ela vai ter que ter coragem, ela vai encarar vários medos, ela vai encarar várias inseguranças, porque nessa jornada a gente acaba tendo que desenvolver habilidades e competências que nós não tínhamos. Então, essa jornada, ela é uma jornada que poucos suportam. Por isso que poucos realmente alcançam o sucesso e poucos chegam num lugar, num patamar, às vezes até de ganho financeiro muito bom, e a maioria fala que não funciona, fala que não é verdade, fala que é tudo mentira, porque na verdade o que que falta para a maioria? Falta estrutura emocional para suportar o peso dessa jornada, porque não é uma jornada leve. Só que essa estrutura emocional, ela não tem. Por quê? Por conta desse contexto. Então, nós vivemos um mundo onde a estrutura do trabalho, não estou dizendo que é ruim trabalhar, não estou dizendo que as empresas são maléficas, só estou dizendo que o impacto que teve na vida das pessoas foi exatamente esse. O trabalho ele exigiu muito e agora, se você parar para refletir, o que que as grandes empresas realmente estão investindo para melhorar as suas equipes? Treinamentos de inteligência emocional, treinamentos de comunicação, treinamentos de gestão das emoções, treinamentos para líderes para eles entenderem as personalidades dos colaboradores. Então veja, as grandes empresas hoje, elas tentam investir nesse tipo de conhecimento. E por que que a maioria não dá certo desses treinamentos, desses desenvolvimentos? Porque é muito superficial. Uma coisa muito rápida, é com um objetivo muito a curto prazo. E o autoconhecimento, ele não é uma experiência que a gente vai ter, o resultado a um curto prazo. O autoconhecimento é uma experiência que você vai precisar cultivar e você vai precisar passar por um deserto aonde você vai ter muito perrengue, e muito pouco resultado, ou até mesmo um resultado inexistente num primeiro momento. E se você não tiver essa clareza, você desiste no meio do caminho.
Então é por isso que hoje as empresas elas gastam tanto, e eu tô dizendo gastam porque não funciona a maioria. Claro que um ou outro funciona, porque tem alguns profissionais que têm algumas metodologias e tem empresas que aceitam também fazer um processo com começo, meio e fim, com envolvimento mesmo das pessoas. Então ali existe uma transformação. E também muitas vezes tem um contexto das pessoas que já estão ali, às vezes já são líderes, já são funcionários que já fazem um processo de autoconhecimento. Então era só os ajustes. Mas quando a gente pega esse cenário clássico de que a gente acha que o autoconhecimento é uma coisa que a gente vai chegar ali e a gente vai resolver em 3 meses, a gente se perde no caminho, porque não é assim que funciona. Então hoje, o que realmente falta para uma pessoa numa empresa, o que falta para uma pessoa no relacionamento, o que falta para uma pessoa nas relações de empreendedorismo é estrutura emocional. A gente fraqueja muito rápido, a gente perde a linha muito fácil, a gente briga, discute, treta muito rápido, muito fácil, por motivos muito pequenos. A gente desanima, a gente perde a esperança, a gente perde a fé em nós, não a fé em algo, a fé em nós, muito rápido. A gente acredita que as outras pessoas têm as respostas para nós, a gente vai perguntar para as outras pessoas o que a gente tem que decidir, o que a gente tem que fazer. A gente se afastou tanto do nosso eu interior que a gente terceiriza a decisão da nossa vida para uma pessoa que não está vivendo a nossa própria vida. E a gente acredita que isso vai funcionar. Então veja, enquanto a gente não recuperar essa profundidade de autoconhecimento que dá pra gente a força, a coragem, que dá pra gente a capacidade de persistência e de paciência para vivenciar um plano estratégico que às vezes funciona, às vezes dá errado, e a gente precisa recalcular essa rota, a gente não vai conseguir sem essas ferramentas. Então, por isso que a gente está tentando muitas técnicas, muitas abordagens, muitos cursos, muitas coisas e não está funcionando, porque a gente está querendo mexer só na parte das habilidades e das competências. E o que está faltando não é habilidade, não é competência, é a capacidade de autoconhecimento, a blindagem emocional. E blindagem emocional não é não se emocionar. Blindagem emocional é eu conseguir estar em um momento onde eu estou nervoso, onde eu estou triste, onde eu estou mal, onde eu estou magoado, mas ainda assim eu consigo ter a capacidade de sentar, de respirar, de fechar os meus olhos, de me centralizar, de voltar para o meu eixo, mesmo com aquela emoção acontecendo dentro do meu corpo, e ir lá e fazer aquilo que eu preciso fazer. Quando eu tiver um tempo, eu paro, eu analiso aquilo, eu pego uma ferramenta que me guie na proposta daquilo. Então, se é raiva, é uma ferramenta para a raiva, para o perdão. Se é culpa, é uma ferramenta para a culpa. Se é medo, é uma ferramenta para o medo. Se é uma questão de tô me sentindo invadido pela minha família, ou a minha família está dizendo que eu estou invadindo ela, existe uma ferramenta para isso. E aí existem ferramentas que a gente vai aplicar para a gente ter uma clareza, para a gente conseguir ter uma visão ampliada daquela situação, que não seja uma visão limitada do nosso ângulo, do nosso padrão, do nosso arquétipo que a gente está vivenciando naquele momento. E quando a gente consegue, então, ampliar essa visão, a gente consegue ter uma série de insights que vão permitir que a gente faça escolhas inteligentes. E com essas escolhas inteligentes, a gente consegue ter, né, um movimento prático, pragmático, que é o que as empresas valorizam, que é o que a vida hoje valoriza, né? Tudo é pragmatismo. Só que aí sim a gente consegue ter um envolvimento pragmático, uma coisa prática, sabe? Uma ação prática que é coerente com a realidade do que está acontecendo e não com a nossa percepção condicionada, limitada, tendenciosa, controlada pelas nossas emoções que a gente acha que controla, mas que controlam a gente o tempo todo. E isso é o que realmente é a chave que a gente está precisando. Só que essa chave, ela não vem fácil. Ela não é para quem quer. Ela é para quem paga o preço da jornada. Ela não é para a maioria, porque a maioria, quando realmente para na frente de um profissional, fala que realmente quer mudar, e eu estou falando por experiência própria. Quando você
Mexe nas camadas superficiais, ok. Quando você realmente cutuca uma camada mais profunda, onde a pessoa ela vai ver que ela vai ter que mudar padrões de hábitos muito antigos, padrões de crenças muito antigos, padrões de controle muito fortes na vida dela, uma série de questões. Aí ela faz o quê? Ela vira as costas, finge que não tá vendo e vai embora. E isso não é uma, não é duas, não é três. É 90% das pessoas que procuram um processo de autoconhecimento fazem isso. Porque não é fácil, porque não é brincadeira. Porque realmente a hora que você abre a fossa, a caixa de gordura da tua vida e você vê aquilo entupido, cheio de coisa para você resolver, e não tem como você resolver aquilo sem você enfiar a mão lá e sujar o seu braço, e sujar a sua mão. E o cheiro não é bom mesmo. É a nossa sujeira. São os nossos padrões disfuncionais, são as nossas crenças limitantes, são os nossos apegos. E a gente quer achar que a gente nasceu pronto, a gente quer achar que a gente nasceu iluminado, a gente acha que a gente é um anjo, a gente acha que só nós somos os bonzinhos e as outras pessoas é que estragam a nossa vida. A gente acha que só a gente é o certinho e a certinha e que as outras pessoas atrapalham a nossa vida e são erradas e são erradas. A gente acha que a gente é o sincero e é que fala a verdade o tempo todo e as outras pessoas são as que mentem e manipulam e enganam. E é exatamente por isso que a gente está tendo todas essas dificuldades. Porque pouquíssimas pessoas realmente têm coragem de galgar esse caminho. Ah, mas você está dizendo isso e tem pessoas que elas estão conseguindo e elas não têm um autoconhecimento. Ok, elas estão indo por um caminho, tem um preço. É um caminho de passar por cima de todo mundo e pisar em cima de todo mundo. Se você quer ir por esse caminho, fique à vontade, você é livre. Mas se você quer ir por um caminho onde você realmente vai conquistar pela sua competência, pelas suas habilidades, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, aí você realmente vai precisar de bastante estrutura emocional para sustentar esse caminho, porque ele não é fácil. E que realmente quem aceita vai ter que pagar esse preço. Então, se você é o tipo de pessoa que está interessada realmente de resolver tudo isso que está aí dentro de você, que está atrapalhando a sua vida, eu convido você, né? Eu tenho a minha mentoria, as vagas são limitadas, tá? Porque agora realmente estou migrando para o processo dos cursos. Eu estou gravando, né? O meu primeiro curso ele já vai entrar no ar logo. E realmente agora a minha agenda ela está mais limitada, porque o meu foco agora de trabalho ele é realmente em oferecer os cursos. Até porque eu entendi que valorizar o meu tempo é realmente gravar os cursos e entregar eles porque quando eu realmente mergulho com uma pessoa, eu mergulho de verdade. Quando eu mergulho, a maioria das pessoas tem aquelas que conseguem, mas a maioria das pessoas elas fogem, elas evitam. Então, como eu não estou afim de ficar usando o meu tempo dessa forma, eu realmente estou direcionando meu tempo para os cursos, porque eu sei que os cursos eles vão ajudar muitas pessoas, porque a pessoa faz no tempo dela, na velocidade dela, da maneira dela, tudo do jeito dela e tá tudo certo. Então, fica o convite para a mentoria. O curso logo, logo eu vou lançar e se vocês vão ficar sabendo. E comenta aqui o que você pensa sobre isso. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você acredita que é importante para ela e siga o canal. Assim você vai ter mais informações e mais reflexões sobre o autoconhecimento e o impacto que ele tem na nossa vida e outras dicas também. Aqui eu estou falando sobre bastante coisa de autoconhecimento. Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.